Na semana anterior, a primeira pergunta, uma pergunta muito feita e complexa para muita gente é: como pode o espírito de Samuel ter aparecido a Saul? Como é que pode essa história que é contada em 1 Samuel, que nós vimos na semana passada, 28, Saul consultando uma pitonisa em Endor e aparece Samuel falando com ele. Não vou contar a história porque você com certeza já leu nessa semana anterior. O que eu quero dizer é que tem muita coisa antes de você achar que aquilo foi de Deus e que aquilo é certo. Primeira coisa importantíssima, a Bíblia é claríssima em dizer que nós não devemos consultar os mortos, de maneira nenhuma. Saul sabia disso. Então, Deuteronômio 18, nós já lemos isso na lei, fala que nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então não há nenhuma dúvida que a Bíblia não recomenda. Agora, quando ela fala que não deve, ela não está dizendo que não existe. Por quê? Porque o encantador faz encantamentos, fala palavras, adivinhações, o necromante, que é consulta a mortos, literalmente, você abre cadáveres para poder ler dentro das entranhas de animais ou de pessoas um futuro, ou um mágico, o nome já diz aí, ele tem sempre algo de sobrenatural. Existe o charlatão, existe o enganador, existe aquele que está fazendo aquilo para ganhar dinheiro dos tolos, muitas dessas coisas, né? O mágico, com certeza, não faz a mágica, tem um truque por trás, mas existem aqueles que têm poderes espirituais, e é isso que Deus não quer. Existe o poder de demônios, existe o poder de espíritos adivinhadores, existe o poder de Satanás, que é em oposição ao poder de Deus. Por isso, primeiro ponto aqui, esse texto de maneira alguma autoriza esse tipo de atividade. Saul sabia disso. Agora, ele estava totalmente afastado de Deus, espírito perturbado, desde que ele começou a perseguir a Davi. Ele já não tinha comunhão com Deus e Deus já não respondia a ele. Então você vai lá em 1 Samuel 28, quando está contando a história, ele fala que Saul consultou ao Senhor, porém ele não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olha que interessante esses três motivos aqui. Primeiro, sonho, Deus revela as coisas. Jó fala que Deus fala com seus filhos por sonhos da noite. Saul não tinha mais contato e relacionamento com Deus. Ele que havia profetizado, recebido o Espírito de Deus e falado, agora já não tinha mais isso. Urim é a lei, é o sacerdote. Como nós também já vimos aqui, o sacerdote tinha uma veste que era um éfode de linho, o sumo sacerdote um éfode todo colorido, um avental, o éfode é um avental, e em cima dele tinha um peitoral com as pedras preciosas, semi-preciosas, 12 pedras representando as 12 tribos, e no lateral de cada um deles tinha duas pedras maiores, que eram o Urim e o Tumim. Essas duas pedras eram usadas para consultas diante de Deus. Então Deus não falava nem pelo Urim e pelo Tumim, como Davi muitas vezes consultou, vimos isso na aula passada, nem pelos profetas, que era como um Natã, como alguém que nós vamos conhecer hoje bem, o Natã, aparecia lá para falar, e nem em sonhos. Então Saul estava desconectado de Deus. Ele se desesperou e resolveu consultar uma pitonisa. O que é uma pitonisa? É um médium, uma pessoa que fala com espíritos. Essas mulheres, essas feiticeiras, elas foram perseguidas, elas eram proibidas e mortas. Essa pitonisa de Endor estava escondidinha lá e o Saul, no desespero, foi atrás dela. E nessa hora, quando a pitonisa vê, ela se assusta, porque falou, o rei, que foi quem estava proibindo, agora está me consultando. E o Saul estava no desespero e falou, olha, dá um jeito aí, vê o que você faz. Saul estava em jejum, Saul estava fraco fisicamente, Saul estava fragilizado espiritualmente, e ele então caiu estendido por terra, foi tomado de grande medo, o efeito daquilo que ele ouviu, né? Pelas palavras de Samuel, faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Outro detalhe aqui, cuidado quando você vai ter experiências espirituais em fraqueza, porque quando o seu corpo está frágil,
você começa a enxergar coisas, você começa a sentir coisas, você está debilitado fisicamente, também fica debilitado espiritualmente. Essa médium, ela não falou, não foi o Saul que falou, olha, o Samuel apareceu. A médium perguntou, como todo mundo aqui, com quem você quer falar? Que espírito que você quer que suba? E ele falou, Samuel. Samuel era aquele que tinha sempre a vida inteira falado com Saul sobre o que Deus queria e não queria. Então ele queria uma palavra de Samuel. Então quem pediu foi o Saul, não foi ela que apareceu. Ela vê ali o espírito subindo, e essa é uma coisa sobrenatural, é uma experiência espiritual. De novo, não é porque é espiritual que é verdadeiro, que é bom, que é correto. E aí então a mulher viu Samuel, gritou e falou, por que me enganaste? Porque você é Saul. Então a médium viu Samuel, mas Saul não viu nada. O rio perguntou para ela, e aí, o que você está vendo? Aí ela descreveu como é que era, ele falou, e Saul entendeu que era Samuel. Ou seja, tem aqui um espírito enganador muito claro nessa história. E o pior é que esse Samuel, esse falso Samuel, esse espírito que aparece como Samuel, que fala como, que veste as roupas como, que aparenta ser aquilo que era, o que ele falou para o Saul? Ele fez profecias de que não aconteceram. Falou, você e seus filhos vão morrer no dia seguinte, na mão dos filisteus. Não aconteceu isso no dia seguinte. Passou muito tempo e Saul e alguns de seus filhos morreram na batalha. Então, não é exatamente, a palavra de Deus ela é precisa. Aqui não foi precisa. E Saul vai para a batalha já preocupado. Ele realmente morre nessa batalha, mas nem todos seus filhos. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para poder andar com a nossa aula, que hoje tem bastante coisa. Cuidado quando você interpreta coisas que são espirituais, mas não são de Deus. Esse texto de maneira alguma referencia consulta aos mortos, de maneira alguma diz que Deus permite esse tipo de coisa, de maneira alguma diz que isso que aconteceu é o que Saul pensava que aconteceu. Então, essa é a primeira resposta aqui da pergunta da semana anterior. Como é que pôde um espírito de Samuel aparecer para Saul e falar coisas que fossem de Deus? Não eram.